Oi, pessoal, professora Maísa com vocês para revisar aí o gênero poema, né? Nós fizemos uma revisão de conto e de poema. Nós temos 3 aulas de poema e eu dei aí um enfoque relacionado a quê? A primeira aula que a professora trouxe, o poema enquanto questão social, enquanto um poeta incomodado com aquilo que vê, para a gente observar que o poema, ele trata de questões cruciais da sociedade, né? Então, trouxe para você. No segundo, a gente trabalhou, na segunda aula, o poema enquanto forma fixa, né? Um poema mais aí dentro de uma antiguidade clássica, né? Você tem aí o soneto. Trabalhamos rimas, algumas métricas, revisamos. Na nossa terceira aula, professora, o que a gente vai ver? Nós vamos ver o gênero poema com as figuras de linguagem e aí a gente vai pensar o poema que fala de mim e do outro, da minha relação com o outro. Então a gente vai voltar a pensar nesse poema como expressão do emocional, né? No sentido de pensar as nossas emoções e os nossos sentimentos, tá bom? Vamos olhar, pessoal? Eu vou começar com um poema do Ricardo Azevedo. Esse poema está nesse livro, tá? Caderno Veloz, tá? Que eu gosto bastante. É um livro que tem ilustrações e poemas, textos do Ricardo Azevedo, tá? A gente já falou dele, teve um texto que a gente trabalhou, um livro dele, uma narrativa, né? Numa aula de resenha. E a gente vai ler esse poema dele. Eu quero que você acompanhe, tá? Para a gente começar a pensar nesse poema que tem a relação do eu lírico ou do leitor com o outro, com a sua humanidade, com os seus sentimentos. Vamos ler ali? Você vai me acompanhar. Você já fez o registro da sua aula, né? Aliás, a sua presença lá no Google Class, tá tudo certinho, não é isso? E já pegou seu caderno, já se organizou aí. A gente vai ler, eu vou ler junto, estou abrindo aqui, porque eu quero acompanhar no livro esse poema, tá? Então vamos lá. Poema que abre aqui, lá. Vamos lá. Parados diante do espelho, o rosto e a pessoa dentro de mim nem sempre coincidem. Feito monstro do mato, minhas pegadas contrariam o rumo que tomo. Nesse labirinto, atônitas, as palavras insistem em falar o que sinto. Olha só, né? Olha isso, né? O que o Ricardo traz para nós com este eu lírico aí, que expressões que ele está trazendo do eu, né? E da relação com o outro, tá? Vamos ver? Vamos entrar no tema? Olha lá. Letra A. O eu lírico apresenta qual tema? Esse poema que você acabou de ler comigo. Qual é o tema? Na letra B, 4 palavrinhas que dizem o que você sente agora. Veja só, vou mostrar aqui para você, ó. Ele diz aqui no final, as palavras insistem em falar o que sinto. Então, aleatoriamente, rápido, você vai pensar 4 palavras que dizem o que você sente. Sem pensar muito, sem refletir muito, tá? É mais para o inconsciente mesmo trazer essas palavras. Tempinho para você fazer esses 2 exercícios e a gente volta para conversar.
Respondeu aí? O que a professora colocou? Qual é o tema, né? Você pode ter colocado outra resposta, desde que dialogue com o poema do Ricardo, tá? Eu coloquei ali, ó, ante a complexidade do ser e suas inconstâncias, a palavra diz o que o eu lírico sente, né? A impressão que a gente tem é que o tema está relacionado a essa complexidade do ser, né? Esse eu lírico, ele fica meio incomodado com o que ele vê, o rosto não combina muito com o que ele acha que ele é, então tem uma confusãozinha ali e as palavras vão dizer o que ele sente. Na letra B, eu fiz uma pergunta pessoal, e aí como a nossa produção aqui é muito gente boa, a Elaine, a nossa intérprete querida, ela me deu um gabarito, tá, gente? Então, vamos lá. Qual que foi o gabarito dela? Ela disse que as 4 palavras que ela sente agora foram a palavra feliz, plena, maravilhosa e sempre, né, gente? Então, assim, não fiquem com inveja, tá? Desse estado fantástico que ela tá, né? E até tô pedindo para ela passar um pouquinho para mim aí dessa energia tão boa, né? Obrigada, tá, Elaine, por participar aí da aula, tá, gente? Ok, então vamos continuar? Aí a gente tem o quê? Ali eu coloquei para você, os poemas apresentam como temática bastante comum reflexões sobre os sentimentos. Você viu isso com o Ricardo. O Ricardo, olhando para o eu lírico trazendo ali uma inquietação. Então, reflexão sobre sentimento, sobre a vida e as relações humanas, experienciadas pelo eu lírico, né? Vamos ver outros exemplos disso? Então, a nossa aula vai revisar poema com esse viés dessa humanidade, dessa nossa relação com o outro e conosco mesmos, né? Ok, vamos lá? Vamos lá. O que isso tem a ver, né? Você pode dizer, professora, o que isso tem a ver com língua portuguesa? Isso está dentro das nossas competências de estudo, de acordo com a BNCC, tá certo? Com a Base Nacional Comum Curricular. Coloquei ali para você. O ensino socioemocional está presente na BNCC como um guia para o aprendizado prático de crianças e jovens em relação a quê? As habilidades e atitudes de uso cotidiano no convívio em sociedade. A educação socioemocional refere-se ao entendimento e à forma de lidar com as emoções, buscando a empatia e a tomada responsável de decisões. Então veja que dentro das nossas aulas, esse conteúdo socioemocional, ele está dentro aí de um cumprimento das questões da BNCC aí, da nossa base curricular. Nesse sentido, o gênero poema, ele então é o quê? Um aliado no desenvolvimento dessa competência emocional que a professora está trazendo, socioemocional aí da BNCC. Por quê, né? Porque a gente observa um eu lírico muitas vezes, né? Não todos, mas em muitos poemas, um eu lírico expressando as emoções com as quais eu e você nos identificamos, não é? E a gente observa aí o nosso lugar emocional, a gente ressignifica, a gente pensa, a gente se constrói, né? E constrói a leitura do poema, né? A partir desse olhar socioemocional aí, tá certo? Auxiliando o quê? O nosso autodesenvolvimento, beleza? Continuando, exercício 2 para pensar sobre isso. Como o eu lírico se vê? Eu vou voltar no poema do Ricardo Azevedo e você vai tentar observar. Esse eu lírico que está ali, como que ele se enxerga, né? Segundo, né? Como ele lida com o que ele vê e sente? Copie partes do texto que comprovem a sua resposta. Um tempo para você fazer e a gente já volta.
conseguiu, aí a partir da leitura do poema de novo, responder? Vamos ver comigo ali, olha só. Como que o eu lírico se vê, né? Veja, eu não estou perguntando como você está se vendo. A gente está indo para o texto, observar o texto poético. Ele se vê inconstante em seu ser, quando sua imagem não corresponde com as suas ações, né? Então a gente vê isso no início já, quando ele fala que o rosto dele, né? Olha ali, ó, vou voltar rapidinho, ó. Parado, o espelho, ó, diante do espelho, o rosto e a pessoa dentro de mim não coincidem, né? Então ele está dizendo, olha, tem alguma coisa errada aqui, tá? Então essa é a ideia aqui, tá bom? Segundo ali, como ele lida com o que ele vê e ele sente, né? Legal, então ele coloca nas palavras essa angústia dele, vamos ver? Ele se sente mal, né? Por quê? Ele traz a ideia de monstro, né? É uma forma disforme, algo estranho ali, né? Confuso. A primeira e a segunda estrofe marcam muito bem isso, a gente pode observar ali essa confusão aí, né? Veja, monstro do mato, labirinto, então um labirinto, algum lugar onde eu vou me perdendo, né? Eu estou tentando me encontrar, mas né? E aí ele diz, as palavras me salvam, elas dizem o que eu sinto, né? Bem legal esse lugar aí poético, né? Ok, continuando, a gente tem um outro poema bem bacana da poeta Priscila Prado, que a gente já falou sobre ela. Esse poema dela está nesse livro chamado Encontros Desconcertantes. É um poema que tem fotografias, tem imagens, tá? E poemas, e ele traz essa ideia. O que é o encontro desconcertante, né? É esse encontrar-se comigo, né? Ele me desconcerta, muitas vezes olhar para mim é complicado, mas é fundamental, né? Esse texto dela, tirei só um trechinho, tá? O poema é maior, a professora só tirou um trecho. Vamos ver um exemplo, o trecho. Panóplia. Roo a minha raiva, mastigo-a como cacos de vidro, engulo. Ah, se eu soubesse o que fazer com ela. Olha ali, coloquei para você, que sentimentos estão em pauta, né? Então veja que a gente tem um sentimento já bem marcado com a palavra, que a gente está falando da poesia enquanto encontro comigo e com o outro, né? E com os sentimentos que me constroem. Aqui a gente tem a raiva. Esse eu lírico, a raiva dele passa pelo quê? Veja, você tem uma ideia de roer, mastigar, como caco de vidro, engolir. Então você tem uma ideia de uma raiva meio autodestrutiva, né? E aqui a gente tem no final, se eu soubesse o que fazer com ela, né? Estudiosos das emoções, o que eles falam, né? É que a raiva é fundamental, que nós nascemos com esse potencial de sentir raiva, né? De perceber as injustiças do mundo ou conosco mesmos, né? Ou ainda uma insatisfação. Então tudo bem ter raiva, mas o que eu faço com ela? A poeta nos traz, né, o eu lírico da Priscila nos traz essa reflexão. O que eu faço com a minha raiva, né? Então essa é uma ideia para se pensar. Ela produz uma violência, né, em mim ou no outro? O que eu posso fazer com ela, né? Então é importante parar para pensar sobre o que eu sinto, né, sobre essa raiva e o que produziu essa raiva. Por que eu estou com raiva, né? Será que é uma insatisfação em relação ao outro? Será que é uma injustiça? Será que eu posso rever essa injustiça, exigir algum direito, né? Conversar com essa pessoa que produziu essa raiva em mim? Né? O que eu posso fazer aí para repensar esse lugar aí, mas sempre sem negar a raiva que eu estou sentindo, né? Porque a negação não é positiva nesse sentido, ok? Continuando falando sobre os sentimentos e tudo mais, a gente vai para um exercício de figuras de linguagem, retomando toda essa questão das figuras e desse trabalho poético que a gente tem aí observado. Veja lá. No poeminha Sete Faces do Carlos Drummond, que é maravilhoso, a gente conhece, é bem conhecido, ele diz assim no verso: as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, né? Então ele vai trazer aí. Agora, qual a figura de linguagem? Eu vou te dar um tempo, você já vê essa figura e a gente já volta rapidinho.
Conseguiu, né? Tá bem fácil essa resposta. As casas espiam os homens, é uma personificação. As casas espiam, né? Então elas estão aí colocadas como pessoas, tá certo? Ok. Continuando, mais uma reflexão, né, do poeta, do eu lírico, com ele mesmo e com o outro, com os sentimentos. Nesse caso, a gente tem aí outro poema do Álvaro Posselt, Chove, mas nem tanto, um pouco é céu, outro pouco é pranto. Muito legal, né? Eu estava observando esse poema e conversando um pouquinho sobre ele, e aí a gente tem o quê? Por exemplo, a expressão lágrimas de chuva. Lágrimas de chuva, lágrimas na chuva, é uma expressão muito comum, né? Então chega a ser assim, trivial, né? Todo mundo fez um versinho alguma vez na vida. O que a gente tem num trabalho poético aí, artístico? Quando o artista, quando o poeta, ele pega algo que é simples e ele consegue reconstruir, refigurar. Olha que legal ali que a gente tem, chove, mas nem tanto, um pouco é céu, outro pouco é pranto. Então você tem a ideia da chuva, mas essa ressignificação aí do poeta é mais artística, é mais bonita, é incomum, né? Então esse lugar incomum, né, dentro das simplicidades da vida, mas trazer esse verso no incomum deixa isso muito mais legal. Que sentimentos do eu lírico podem ser recuperados aqui nesse verso do poeta, né? O que a gente observa? Pranto tem o quê? A ideia de quê? De tristeza, né? Então você tem aí um eu lírico que está triste, né? E a gente tem a ideia de chuva e caindo essa chuva você imagina esse eu lírico aí no choro, né? Por alguma razão aí. Então de novo o que nós temos? A nossa relação com a dor, com a tristeza, né? E é fundamental observar esses lugares também que são lugares tristes, lugares muitas vezes até sombrios, para a gente poder desenvolver esse autoconhecimento e nos compreender, né, a partir dos altos e baixos da nossa vida, tá certo? Muito bem. Um outro poema do Arzílio Cardoso, a gente já falou desse poeta, né, já citamos a página dele, Formigalhas, e aí eu tirei do Instagram dele. Olha lá. Excesso nem sempre é feito de matéria bruta, que transborda ou enche. Às vezes é falta o que nos preenche, escassez, recesso de permanências, o excesso também é feito de ausências. Né? O que você tem aqui no poema do Arzílio, né? A gente tem aqui algumas ideias que a gente pode trazer, você deve ter pensado, pode pensar outras quando você está lendo, né, a partir do teu repertório. O que a professora traz aqui? Né? Essa ideia desse eu lírico diante da ausência, da falta, né? E ele traz para nós essa ideia desse excesso, quer dizer, esse excesso, isso que sobra. E o que sobra? Ele diz, não é a ideia da matéria bruta, o que sobra é uma escassez, é essa falta. Olha que bacana essa perspectiva diferente que esse poeta está trazendo para nós, né? Que essa falta, a falta também pode ser exagerada na nossa vida. A ausência também pode ser excesso aí, né? Então essa brincadeira aí na poesia, excesso, escassez. Você também tem os sons aqui bem marcados, não é isso? Ó, excesso, escassez, recesso, excesso. Então você tem os sons aí dentro da poesia marcando aí toda essa construção aí, tá certo? Vamos continuar. Aqui eu trouxe um poema que eu escrevi, tá? Veja lá. Viver urge, urgente é viver. Viver ruge, rugindo como fera, a vida não espera. Você decidir viver, sem graça ou com graça. Querendo ou não, ela passa. Urge viver, urgente é viver, ok? Veja aqui, eu gosto de escrever algumas coisas, né? E aí eu trouxe isso para vocês observarem. O que a gente tem aqui, né? A ideia de um eu lírico que está preocupado ou incomodado com essa ideia de viver o momento, de viver rápido, de viver logo. Por quê? Porque a vida passa,
né? Então você tem a ideia de urgente e urge, né? Nessa ideia de urge, de urgência, né? É importante, é fundamental, tem que ser, né? Por quê? Porque a vida vai passar. E não importa se você vai aproveitá-la, então viver uma vida com graça, né? E aí aproveitar, ou se você vai viver uma vida sem graça. Porque de qualquer modo ela vai passar. Então aí, claro, que eu sugiro que a gente escolha viver uma vida com graça. Por quê? Porque a vida ela passa muito rápido, né? E aí eu trago então, nesse caso, a assonância, que é essa repetição da vogal U. Urgente, ali ó, ruge, rugindo, urge, urge, né? Então você tem aí alguns versos que começam com as vogais aí. Então essa ideia aí desse incômodo, desse eu lírico que se preocupa com a vivência, com essa abundância da vida que tem que ser logo, por quê? Porque ela passa e a gente às vezes nem viveu, né? Então por isso a importância aí, tá certo? Olha aí a ideia de rugindo como fera, né? Essa ideia dessa força da vida dentro de nós aí para ser vivida, tá certo? Ok? Então, relação do eu lírico com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Vamos lá? Os sentimentos simples e complexos são retratados pelo poema, né? Nós vimos aí. E nos fazem leitores cúmplices de seus sentimentos. Eu, quando leio o poema, por exemplo, do Ricardo, quando a gente se coloca também ali, né? Quando a gente lê outros poemas, também nos colocamos. Também é possível observar este eu em contato com os outros, né? Já que a vivência, ela não é solitária. Eu estou sempre, ou quase sempre, em contato com o outro, né? Mesmo que seja nas minhas memórias, né? Então, ali as experiências com outros são expressas pelos poetas e dialogam conosco. Vamos ver alguns exemplos, tá? Aqui, vou ver um exercício sobre esse poema e depois a gente vai ver alguns poemas que trabalham com essa ideia do outro comigo, tá? Vamos reler ali e aí você vai lá para o exercício 3. Só vou reler o poema ali. Excesso. Nem sempre é feito de matéria bruta, que transborda ou enche. Às vezes é falta o que nos preenche. Escassez. Recesso de permanências. O excesso também é feito de ausências. Letra A. É possível dizer que o eu lírico nos apresenta nova perspectiva sobre o excesso? O termo excesso? Qual seria? E a letra B. Podemos dizer que há uma figura de linguagem paradoxo no poema? Identifique-a, tá? Ok? Letra A, letra B. Eu quero que você faça e a gente volta já já para conversar sobre essa interpretação.
então você conseguiu observar, né? Esse poema é um pouco triste, né? Traz essa ideia aí, sobre essa ideia desse excesso de ausências. Vamos ver? Olha lá. A professora colocou assim para você, né? É possível observar uma nova perspectiva sobre o termo? Sim, o eu lírico traz para nós uma nova perspectiva quanto à ideia, né, relacionada ao excesso de ausência, da falta. A ausência também preenche, tá? Então, há uma nova perspectiva sobre o termo, que a impressão que a gente tem é um excesso de coisas, e aqui a gente tem um excesso de nada, né, dessa ausência, tá? Que também preenche e incomoda esse eu lírico. Na letra B, eu perguntei para você sobre o paradoxo. Há um paradoxo, sim, porque apresenta o excesso relacionado à abundância. Mas o poema também traz o excesso relacionado à falta. Então veja que há um paradoxo, são ideias contrárias que estão ali permeando a poesia que a gente acabou de ler, tá certo? Ok, vamos lá, agora a gente continua pensando na relação do eu lírico com o outro, certo? A gente viu alguns poemas que são um pouco mais ensimesmados, e agora a gente vai trazer essa relação do poeta ou do eu lírico com o outro, né? Aqui a gente vai ver um exemplo de um poema da Adriana Barreta, que está no livro dela chamado Poemário. Esse poema se chama Desmanchar. A gente depois vai fazer uns exercícios sobre ele, tá? Coloquei aqui, a gente vai fazer. Vamos ler junto? Olha ali. Desmanchar. Eu vou ler. Ouvi minha mãe dizer que a vizinha desmanchou com um namorado. Como assim eles desmancharam? Será que eles desfizeram, derretendo um para cada lado? Será que foi um raio fulminante ou um ET esfomeado? Eu que não quero desmanchar não, melhor ficar sem namorado, ok? Veja, esse poema da Adriana, ela vai estar trazendo então essa relação desse eu lírico com essa mãe, dessa mãe com essa vizinha, né? E desse casal de namorados aí, tá? Vamos dar uma olhadinha na interpretação, um pouquinho da interpretação dele. Vamos só lembrar das rimas que eu falei, porque depois a gente vai trabalhar com rima. A gente vê o quê? As rimas podem ser cruzadas, AB, 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 emparelhada, que aí elas são paralelas, né? Ó, A, B, B, tá certo? A gente tem interpolada, quando ela é A, B, B, A. E você tem encadeada, quando a palavra final de um verso pode rimar dentro do verso com alguma palavra, tá certo? Também a gente tem as rimas ricas e pobres. A rima rica é quando o poeta consegue fazer uma rima em que as palavras que rimam são de classes de palavras diferentes. A pobre é quando é uma rima com classes de palavras iguais, tá certo? E os versos soltos ou brancos são os versos que não rimam, tá certo? Ok, agora a gente vai para o exercício com o poema da Adriana. Olha lá, na letra A, quem é o eu lírico do poema? Né? Quem está falando nesse poema? Na letra B, a polissemia do verbo desmanchar. Há uma polissemia, há uns sentidos aqui postos, que é o que dá aí o humor, né? Traz esse lugar aí do poema. Né? Qual seria a polissemia do verbo desmanchar? E na letra C, quantas estrofes e versos tem o poema? E como são as rimas desse poema? São emparelhadas, interpoladas, como são? Tempo para você, vou dar um tempinho aí porque você precisa fazer todas as questões e daqui a pouco eu volto.
então você conseguiu perceber as questões aí das perguntas? Vamos lá? Olha lá. Na letra A, a professora perguntou quem é o eu lírico do poema. Vou voltar, vou ler com você novamente o poema para a gente responder e fechar essa discussão. Desmanchar. Ouvi minha mãe dizer que a vizinha desmanchou com o namorado. Como assim eles desmancharam? Será que se desfizeram, derretendo um para cada lado? Será que foi um raio fulminante ou um ET esfomeado? Eu que não quero desmanchar, não. Melhor ficar sem namorado. Ok? Quem é o eu lírico aqui? Minha mãe diz, ouvi minha mãe dizer. Então você tem a ideia aí de um filho, tá? A gente pode pensar aí no eu lírico, uma criança. Aparentemente, pois não sabe o sentido de desmanchar namoro, como também você tem a ideia de ouvir minha mãe, tá? Dentro do texto. Na letra B, a professora falou da polissemia do verbo desmanchar. Você tem sentidos aqui diferentes. Você tem o sentido que a mãe entende a vizinha e você tem o sentido do garoto, né? Ó, desmanchar tem o sentido de acabar, terminar. Porém, o eu lírico entende como desmanchar, desfazer-se, tá? Na letra C, a professora perguntou sobre estrofes, né? Só tem uma estrofe esse poema. E, no caso, na letra D, que tipo de rima? Interpolada. Eu coloquei aqui para você, ó, interpolada. Você tem rimas espaçadas aí dentro do texto, tá bom? Fechou? E agora a gente vai para o nosso quiz para finalizar a nossa aula. Os ritmos do poema, eles são apresentados com as escolhas dos vocábulos e com a métrica poética, verdadeiro ou falso. Você vai ter aí um tempinho e a gente já volta para observar. Que ficou a tua resposta? Verdadeiro. Os ritmos do poema se constroem com as escolhas dos termos, dos vocábulos, né? E aí construindo aí essa métrica poética e tudo isso contribui para esse ritmo aí, para essa melodia aí, tá bom? Ok? E aí a gente fecha a nossa aula. Como que a gente vai fechar? A gente revisou o que, pessoal? Revisamos o gênero poema, entendendo o poema como um lugar ensimesmado, introspectivo, de olhar para mim, né? Quando eu olho para o eu lírico que o poeta me traz, eu olho para mim também. E também olhar para o outro a partir desse poema, né? Nesse sentido da minha relação com o outro, que é sempre tão crucial na minha vida. Eu estou colocando para você 3 Facebooks para você acompanhar, né? São textos que a gente usou na aula, que os autores disponibilizaram para a gente, então é sempre muito bacana. Já falamos de alguns autores, já apresentei para você, e aí estou trazendo outros aqui.
A autora Adriana Barreto, o Facebook dela, tem sempre um texto bacana para você olhar, para você compartilhar. O Facebook Formigalhas do Arzírio, que a gente trouxe textos dele, e um Facebook do Nelson Alexandre, que é um poema que eu vou ler agora para você fechar a nossa aula com um poema, tá bom? Eu vou colocar aqui, não tem problema se você não conseguir, isso é para você guardar, eu quero que você ouça a leitura do poema, tá bom? Chama-se Bela e a Fera, parte 13, tá? É do poeta Nelson Alexandre, eu retirei do Facebook dele. Olha lá. Eu tenho de confessar que eu não posso reclamar. De todos os aspectos fragilizados de uma vida, tenho de manter meus lábios fechados para o mundo, mas para sua boca, nunca. Pequeno diário mofado de mil noites de isolamento, eu tenho e não tenho. A certeza de que a vinda da beleza seja de todo um milagre instantâneo, como a criação de um código entre o que pode ser verdade ou apenas uma fagulha de esperança tolha. Quando, na matéria escura e disforme, a forja do amor foi criada, a luz veio combater no metal frio. O gelo derreteu as barreiras do coração e a luz foi feita, como que de uma faísca, que representa o tamanho da possibilidade da esperança. O vago vazio dentro da fera se levanta, morta, mas em pé. É espanto para os olhares dos inimigos incrédulos. Nasce, com a beleza da bela, entre a fenda da desconfiança e o milagre que se espera. Né? Maravilhoso esse poema para a gente fechar. Obrigada e até a próxima.